bom dia, vamos de novas atualizações de Os Miseráveis. Esse sprint agora de amanhã foi todo dedicado a um encontro. Marius, ele tinha a mania, de passear por um parque de Luxemburgo e um dia, quando ele estava passeando por lá, ele avistou uma moça, uma criança, na verdade, que tinha por volta de seus 13, 14 anos e um senhor de cabelos brancos. Quem poderia ser? Gente, na minha cabeça é óbvio que é a Cosette e o Jean Valjean, mas aqui, como sempre, eles nunca informam assim de cara quem são os personagens. Deixa aí com esse ar de suspense. Meu Deus, quem pode ser? Só que nesse primeiro encontro, ele acha a menina muito feia, muito estranha, assim, e fica realmente só curioso pelo fato deles sempre estarem ali todos os dias. Só que ele precisa fazer uma viagem, e ele fica fora por 6 meses. Quando ele retorna, aquela moça, que estava ali com aquele senhor já não era feia. Elas se transformaram, ele até cogita, será que é a irmã da outra menina? Porque não poderia ser a mesma pessoa, ela era maravilhosa. Então ele começa, a enxergar aquela menina de outras formas e começa a ir ao parque todos os dias, cada dia, chegando mais perto dela. Ele realmente estava apaixonado. É até engraçado, que ele começa até a vestir as roupas novas que ele tinha, ele só tinha um par de roupa nova e ele estava usando ela todos os dias para tentar, de alguma forma impressionar a garota. Os dois, até começaram a trocar olhares, assim, então ficou nesse namorico, assim, sabe? Só que, ele até fala que ele começou a cometer alguns erros, Quando ele chegava lá e só tava o senhor e a moça não estava, ele acabava indo embora. E é claro que o senhor, uma hora ou outra ia começar a observar alguma coisa de estranho. E um outro erro que ele cometeu foi seguir a moça, porque ele não estava mais se contentando apenas em vê-la. Ele queria saber mais sobre ela, então ele começou a segui-la. Então ele encontrou, a casa dela e teve um dia que quando eles estavam entrando, esse senhor vira pra trás e, fulmina ele com os olhos. E quando ele passa, a voltar ao parque, percebe que os dois não estão mais indo lá. E quando chega, na casa onde eles moravam, a luz, que ele descobriu que eles moravam no 3º andar, não estava mais acesa. Ele chega até o porteiro pra perguntar o que aconteceu. E ele fala que eles se mudaram no dia anterior. E aí ele fica tipo, como assim? Gente, mas ele é muito burro, Ele seguiu a menina até na casa dela. Então, na minha cabeça, por ser Jean Valjean, provavelmente ele até pensou que pode ser alguém enviado por Javert, pra tentar seguir eles. Então é óbvio que ele não ia ficar ali no mesmo lugar. E até eu, sendo uma pessoa comum, um cara fica indo no parque, me observando o tempo inteiro, me chega até em casa, o Marius também, gente, foi muito amador, convenhamos. Como aqui a gente só tem a visão do Marius, na história, eu fiquei muito curiosa também pra saber o que levou, o Jean Valjean e a Cosette não estarem no convento, porque eles estavam morando em uma casa comum. Então, não sei o que aconteceu aí durante esses 8 anos que se passaram na história, que fizeram com que eles pudessem sair do convento e também pra onde eles foram, Mas enfim, gente, foi só isso por enquanto agora no período da manhã e eu trago mais informações pra vocês no próximo sprint. Boa noite, vamos nos atualizar, aqui da história. Não tiveram tantos acontecimentos agora nesse segundo sprint. Eu acabo lendo uma quantidade boa de páginas, mas a narrativa aqui é um pouco lenta, então de fato os mesmos são pouquíssimos. Então a gente sabe, que o Marius ainda está na procura da moça, ele se arrepende, ele fica se questionando, será que só ver ela à distância não era suficiente? Ele realmente não os encontra, eles desapareceram. Há aqui, porém, um acontecimento, Certo dia, quando ele estava voltando para casa, ele acaba esbarrando em 2 jovens que, assustadas, acabam saindo correndo e ele acha, um papel pardo no chão
e acaba seguindo as moças, mas elas sumiram. E quando ele chega em casa e abre esse envelope, né, eram 4 cartas endereçadas para pessoas bondosas, assim, da sociedade, meio que explicando, né, toda a sua situação, como as pessoas, né, estavam em estado de miséria e pedindo ajuda. Então, né, ele sente que não serviu de nada ler as cartas, porque ele queria ler para ver se tinha um endereço para devolver, né, para as moças o envelope. Só que aí, quando ele termina de ler as cartas, alguém bate na porta e quando abre, é uma menina franzina, muito magra, assim, sabe, com as roupas todas rasgadas, falando que tinha uma carta pra ele. Ele percebe que a carta, né, tipo, o selo tava muito recente, então não tinha vindo de muito longe. E quando ele abre, né, é uma carta de João Drete, né, que é o vizinho dele, também pedindo ajuda, falando, né, que eles são 4 pessoas que estão passando muita fome, e ele reconhece que essa letra da carta é a mesma das outras 4 cartas que ele achou, que durante todo esse período, esse João Drete, se é que esse senhor também se chama Jandrete, porque as cartas que ele achou, além de serem endereçadas para pessoas diferentes, o nome dos pedintes, né, das pessoas que estavam enviando a carta também eram diferentes. Então ele já, né, meio que percebeu que esse homem não era muito honesto, né, e que ele se utilizava da bondade das outras pessoas para poder conseguir, né, dinheiro para sobreviver. E então foi isso, pessoal. Como eu disse, não foram tantas atualizações. No momento, né, está Marius e essa menina dentro do quarto. E aí amanhã a gente vai saber o que vai acontecer. Então vamos de paginômetro do dia, né? Iniciei na página 740 e consegui ler até 779. E totalizaram, né, essa quantidade aqui de páginas. E também vou deixar para vocês aqui o nosso progresso no Scooby através da porcentagem, que eu acredito que dessa vez vai ter ultrapassado os 50. Então foi isso, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui e nos vemos no próximo diário de leitura. Beijinhos!